Amém, meus amados? Jesus é o nosso Senhor. É uma grande alegria estar aqui para desfrutar a última mensagem do nosso livro O Coração da Bíblia. É um livro do nosso irmão André Dong. É um livro maravilhoso e nós vamos desfrutar o último capítulo desse livro, que é a ressurreição. Então, esse tema é um tema bem abrangente, um tema bem amplo, difícil, mas eu peço ao Senhor que possa nos abençoar e nos possa, pelo menos, ajudar a abarcar alguns assuntos essenciais relacionados com esse tema. Então, vamos lá. Então, esse tema sobre a ressurreição, nós precisamos conhecer que a ressurreição é a base com a qual Deus iniciou o seu plano. Ou seja, Deus restaurou seu plano, Deus deu dinamismo a seu plano, iniciando a partir da ressurreição, do fato real da ressurreição. Nós podemos dizer então que a ressurreição é o Big Bang do plano do Senhor para Deus cumprir o seu plano neste tempo. Então nós precisamos conhecer isso. A ressurreição é a base para o cumprimento do plano, é a base e o fundamento da nossa fé. Então toda a obra de Cristo, todo o planejamento do Senhor, toda essa obra grandiosa de Deus, ela se inicia a partir de aí. Então eu quero iniciar falando para vocês 5 fatos que são a que fundamentam a nossa fé cristã, relacionado com o assunto da ressurreição. O primeiro que você precisa conhecer é que Cristo se encarnou. Deus se fez homem. E esse fato foi para ele poder conhecer a humanidade, ele poder ter uma experiência humana. Por isso na Bíblia não se descreve muita coisa, na verdade pouca coisa, sobre o viver humano de Cristo. Antes do ministério, iniciando aos 30 anos. Então, esse ministério do Senhor, ou esse viver humano, foi para ele conhecer a humanidade, né? Ele poder conhecer quais eram as nossas fraquezas, a nossa dificuldade. E outro ponto aí, ele teve um viver humano sem pecado, ok? Sem pecado, ele não pecou. Eu não dá para buscar todos os versículos, mas eu somente vou mencionar o fato, né? Você pode depois ler o livro com calma e desfrutar aí cada um dos versículos. Então, o viver humano do Senhor foi sem pecado, e isso classificou o Senhor para ele poder ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro para morrer por todos nós e para poder fazer a obra da redenção. O outro fato que tem a ver com nossa fé é que ele foi ungido como o Cristo, e isso aconteceu no dia quando ele iniciou seu ministério terreno. Ele foi ungido, e essa palavra ungido quer dizer que ele foi comissionado, ou seja, era a única pessoa classificada e comissionada para o cumprimento do plano do Senhor. Ou seja, se ele não conseguia cumprir esse plano, mais ninguém conseguiria. Então era algo bem medido pelo Pai, no planejamento do Pai. Então ele morreu conforme as Escrituras, ou seja, ele teve que cumprir todos os detalhes que estavam descritos, ou que estão descritos no Antigo Testamento, sobre a morte de Cristo. Todos esses detalhes, desde que seus ossos não foram quebrados, o sofrimento que ele teve, as características, todo está descrito no Antigo Testamento. E ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Então eu vou falar aqui em 9 fatos que ele conseguiu resolver por causa da queda. Então a queda danificou ao ser humano, a queda danificou a humanidade, e Cristo ele teve que resolver pelo menos 9 problemas, 9 dificuldades que foram geradas por causa da queda do homem. A primeira é que os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o Senhor. Nossos pecados foram perdoados por causa da morte de Cristo, não, né? Também o pecado, que é a natureza, onde nascem os pecados, isso também foi crucificado no momento da morte. Satanás também foi crucificado nesse fato da morte de Cristo na cruz. Quem mais foi crucificado?
foi crucificado o sistema criado por Satanás, o mundo também foi crucificado. O que mais foi crucificado? Foi crucificado a velha criação, ou seja, a criação formosa que Deus tinha feito, especificamente na humanidade, foi contaminada por causa do pecado. E isso se tornou a velha criação, de uma criação que já não prestava para Deus. Então Deus crucificou também a velha criação. O que mais crucificou? Crucificou o velho homem. O homem que Deus tinha criado para poder conter a vida de Deus, expressar a vida de Deus, conhecer o plano do Senhor, amar a Deus e fazer sua vontade, ficou viciado completamente. Então o velho homem, ele está viciado, ele não presta. Então Cristo teve que crucificar, ele teve que crucificar também as ordenanças com as quais o homem ficou separado de Deus, né? As ordenanças que separavam o homem de Deus, a nação de Israel com os gentios. Então, essas ordenanças que eram para descrever o caráter de Deus, também tinham um aspecto que separava o povo de Deus dos gentios. Então, isso também foi crucificado. Então, foi crucificado o ego, aleluia, que nos faz independentes de Deus, e foi crucificado algo que foi gerado com a mistura do pecado e a humanidade criada por Deus, que é a carne. Então, a carne também foi crucificada. Então, nós precisamos conhecer esses fatos que foram já realizados pelo Senhor na cruz, porque todos eles são a base da nossa fé. A nossa fé, o nosso andar, o nosso crescimento, eles estão baseados nesses fatos objetivos que Cristo realizou por todos nós faz 2000 anos atrás, na obra da cruz. Então, louvado seja o Senhor. Agora, como nós sabemos que esses fatos, essa obra com a qual Cristo resolveu todos esses problemas, foram aprovados por Deus? Bom, nós sabemos que foram aprovados porque Cristo ressuscitou. Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição é o carimbo de Deus, é a aprovação de Deus, de que a obra que Ele fez, então, foi aceita pelo Pai. Então, você precisa conhecer também vários pontos. Eu vou passar aqui rápido, depois irá um conteúdo mais leve, né? A primeira coisa que você precisa conhecer é que Ele ressuscitou, né? Então, pela ressurreição, Cristo foi aprovado. Outro fato foi que Ele foi elevado até o sumo, até o céu, até o lugar mais elevado, e foi dado um nome que é sobre todo nome, e foi colocado na posição mais elevada do universo, ok? Ele foi assentado à direita de Deus, e Ele tem toda a autoridade do universo para exercer o domínio e o julgamento nessa terra. Ele foi glorificado, ou seja, a humanidade de Cristo foi aceita, foi inserida na própria glória de Deus. E por causa dessa obra, por primeira vez, um homem entra na glória, abrindo-nos a porta para nós também um dia entrarmos nessa glória. E outro fato é, Ele se tornou o Espírito da vida. Louvado seja o Senhor. Então, Ele se tornou o Espírito da vida para poder regenerar o homem e dar um novo início ao homem. O homem pode nascer de novo, o homem pode ter um novo início com Deus, o homem pode deixar as coisas do passado, da carne, e ter um novo início por meio da vida divina, da vida que nos regenera por meio do Espírito. Então, essa regeneração, essa obra do Espírito da vida, Ele nos tornou a todos nós, você que está ouvindo, você que já recebeu a palavra do Evangelho na sua vida, Ele nos tornou a igreja, o corpo de Cristo, um organismo vivo, real, onde Cristo é a cabeça e todos nós somos seu corpo. Então, meus queridos, por que eu falei tudo isso? Se você não entendeu nada, você pode aí voltar no vídeo e ouvir de novo. Mas por que eu falei isso? Porque se a ressurreição não tivesse acontecido, nada disso que eu falei tivesse realidade,
tivesse valor, fosse algo real, né? Então, por meio da ressurreição, esse fato foi aprovado por o próprio Deus e todos esses fatos objetivos são reais. Então, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo mais amplo, onde se fala do tema da ressurreição de Cristo. Esse aqui, 1 Coríntios, também está João capítulo 14, que fala também do que o Senhor queria conseguir fazer com o fato da ressurreição, da morte e da ressurreição. Então eu vou ler aqui, eu vou avisar, né, já que não vai dar para ler tudo, mas vamos ir lendo e vamos ir desfrutando o conteúdo que está descrito aqui, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, ele diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebiste e no qual ainda perseverai. Então, esse evangelho é o conteúdo de todo o plano da salvação que Paulo tinha já apresentado para os coríntios. Então, ele estava lembrando o conteúdo desse evangelho. É bom lembrar, meus queridos, porque muitas vezes nós esquecemos, né, o conteúdo desse evangelho e nós ficamos desorientados, porque a verdade do Senhor não está fundamentando o nosso andar. Então, esse evangelho não somente é aquele aspecto da salvação inicial, no qual você e eu um dia cremos no Senhor e nós fomos salvos e fomos regenerados. Não. Esse evangelho você e eu precisamos perseverar, porque ele precisa completar um processo de crescimento espiritual, um processo de crescimento em vida. E o Senhor está querendo que todos nós possamos perseverar, amém? Então a perseverança é muito importante. Aquele que persevere até o fim, esse será salvo. Isso aí é a salvação da alma, da plena salvação, né? O que o Senhor vai alcançar, transformar toda a nossa alma. E tem a ver muito com a glorificação. Então no versículo 2 confirma isso. Por ele, ou seja, por esse evangelho, também sois salvos. Na verdade, o versículo aqui, ele quer dizer, estamos sendo salvos. Então, por esse evangelho, nós estamos sendo salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, esse versículo aqui também ele nos fala que nós precisamos reter, né? Nós precisamos desfrutar e nos apropriar dessa mensagem. Por quê? Porque a prática da perseverança nessa palavra que nós estamos recebendo em todos os dias você, toda vez que você ouve uma mensagem da palavra, você está sendo evangelizado de novo. Você todos os dias precisa ser evangelizado. A mensagem do evangelho é aquela que nos dá a energia para nós ficarmos dia após dia encorajados para não parar, porque não podemos crer em vão. Então, o que é crer em vão? É abrir mão de aquilo no qual nós cremos, né? Abrir mão, deixar de desfrutar dessa graça, dessa posição que o Senhor nos deu como filho de Deus, baseado na mensagem do Evangelho. Então, o versículo 3, ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui está a palavra da fé. Então, o que Paulo entregou foi uma encomenda. Ele entregou a palavra da fé para os coríntios. Então, eles receberam essa palavra e eles receberam o conteúdo das Escrituras que já o Senhor, o Espírito Santo, tinha revelado até esse momento, que Cristo morreu por nossos pecados. E isso foi segundo as Escrituras. Versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui vemos também o segundo fato da obra de Cristo, que foi a ressurreição, que é o que avalia, né, essa obra redentora de Cristo. Então, o versículo 5 diz: e apareceu a Cefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo, ele mostrou as escrituras do Antigo Testamento para mostrar todo o que Cristo, todo o que aconteceu com Cristo, e todo esse viver, todo esse fato da morte, o viver humano da ressurreição, ele batia com o conteúdo do Antigo Testamento. Mas também ele apresentou a testemunha de aqueles que tinham visto ao Senhor, que foram testemunha, eu vi, o Senhor estava, ele ressuscitou, ele não estava mais morto, o túmulo estava vazio. Então, foi visto por muitos, foi visto por Cefa, foi visto pelos 12 e foi visto por mais de 500 irmãos, né? Então, historicamente, não tem evidência, ou nada evidencia de que alguns deles tinha negado o fato da ressurreição de Cristo. Então, foi algo completamente evidente. E todos eles, ou a maioria deles, deram a sua própria vida, foram mártires por causa desse fato. Então, o final do versículo 6 diz: porém, alguns já dormem. Então, falando já aqui, mostrando uma realidade, um fato da ressurreição, que as pessoas que falecem, né, que partem com o Senhor, eles não morrem, eles dormem. Um dia vão ser despertados, amém? Essa é a esperança de todos nossos parentes que morreram, né, em Cristo. Eles estão dormindo, né? Sua alma está em um lugar melhor, um lugar de descanso, no seio de Abraão. E todo aquele que é sepultado, todo cristão que é sepultado, não está sendo sepultado, ele está sendo semeado, porque um dia ele vai ressurgir por meio da ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o versículo 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então esse aí que também viu ao Senhor foi o próprio apóstolo Paulo. Ele se comparou aqui como alguém nascido fora de tempo. Ele falou assim, não, como se eu fosse um aborto, né? Alguém que não merecia ver o Senhor apareceu para mim. Então, um dia também o Senhor apareceu para nós, meus queridos, né? Então, esse fato de o Senhor ter aparecido um dia para os discípulos, para Paulo, para Cefa, e um dia o Senhor aparecer para nós, nos tornou testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, nós somos testemunha porque cremos, porque a vida divina nos alcançou, a salvação do Senhor nos alcançou, o Espírito vivificante nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. E o Espírito em nosso interior, ele dá testemunha de que nós somos filhos de Deus. Então, hoje você e eu somos também testemunha dessa ressurreição. Louvado seja o Senhor. Versículo 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então aqui você pode ver a experiência do apóstolo Paulo. Paulo, ele conseguiu ver, porque ele conseguiu se levantar e prosseguir, porque o que ele estava fazendo, o comportamento dele ao perseguir a igreja era algo que estava errado. Ele estava indo em contra de Deus, mas Deus teve misericórdia, apareceu para ele e ele se arrependeu do seu comportamento. Então, ele falou, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, você tem que ver, meus queridos, na salvação de Cristo, ele quer separar duas coisas. Ele quer separar a sua pessoa do seu comportamento. O comportamento do pecado está errado. Todo comportamento pecaminoso que nós fazemos está errado. Ofende a Deus. Deus fica triste, né? Mas Deus ama a nossa pessoa. Deus quer dar-nos graça. Deus quer dar-nos, esclarecer qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus pela graça de Deus. Somos salvos pela graça, né? Somos importantes para Ele pela graça, mas precisamos ter arrependimento. Precisamos nos arrepender do nosso comportamento, amém? Então ele conseguiu ver que ele
ele conseguiu ter essa mudança extraordinária, não foi porque ele decidiu mudar, foi a própria graça de Cristo. E isso pode acontecer hoje com todos nós. Tem acontecido em certa medida em nossa experiência e pode seguir acontecendo. Deus dar-nos, fazer grandes milagres de transformação e de mudança em nossa vida na família, no casamento e em nossa vida cristã. Muito bom. Então, ele falou aqui, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, essa experiência aqui de Paulo mostra que o fim da ressurreição, da vida da ressurreição, é nos transmitir a graça. Então, o que é a graça? A graça é a capacidade de Deus sendo transmitida ao homem por meio de Cristo. É o Espírito nos capacitando para nos tornar pessoas úteis ao Senhor. Amém? Então, essa graça quer nos capacitar. Eu vou pular para o último versículo do capítulo 15, porque eu sei que não vai dar para ler até lá, mas vou pular aqui, capítulo 15, versículo 58. Olha só, depois que fala da experiência da ressurreição, aqui diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Viu? Então, a graça de Cristo, a vida da ressurreição, ele tem um fim, nos tornar útil nesta era, nesse momento, útil ao Senhor. Ele quer nos suprir e nos capacitar para pregar o Evangelho, para servir as igrejas, para servir naquele serviço no qual nós estamos. Se não estamos em serviço nenhum, precisamos pedir ao Senhor nos ajudar para servir ao Senhor, orar pelas pessoas e ter um dinamismo espiritual para gerar frutos ao Senhor. Muito bom, né? Então, versículo 11, aqui diz: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, todo aquele que é usado pelo Senhor tem que estar ciente, não é a capacidade humana, é a própria graça. Versículo 12 sigue descrevendo: ora, se é corrente pregasse que Cristo. Então, a partir de aqui, o apóstolo Paulo ele começa a fazer a correção aos coríntios, porque tinha entrado uma corrente de pensamento que tinha causado uma grande confusão com relação a esse tema da ressurreição. Versículo 12 diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é algo que é mostrado na mensagem do Evangelho, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de morto? Então, existia entre os coríntios uma grande confusão. Eles falavam: Cristo ressuscitou, mas o restante dos mortos não vão ressuscitar. Então, era uma grande confusão que tinha gerado algumas correntes de pensamento como os saduceus e os epicúreos. Era uma filosofia grega, os epicúreos ou epicureus, e também os saduceus, que eles confirmavam que não existia a ressurreição. Vamos ver um pouco mais isso na frente, se não dá tempo. Versículo 13 depois diz: e se não há ressurreição de morto, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, se não existisse a ressurreição de Cristo, então não vai acontecer a ressurreição dos mortos, e Cristo não ressuscitou, como ele aqui confirmou no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, tudo que nós cremos, tudo que nós pregamos é vão, não tem fundamento, porque o fundamento, o início de tudo, é o fato real da ressurreição de Cristo. Louvado seja o Senhor. Versículo 15 diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, Paulo aqui levou a eles a refletir, a ter sobriedade sobre a loucura que eles estavam falando, a confusão que eles estavam falando, para mostrar que eles estavam errados, ok? Então, a partir de aqui, Paulo começa agora a esclarecer de forma mais forte o que é a verdade da ressurreição, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, todo isso que nós falamos no início, crucificou pecados, pecado, mundo, a morte, a carne, todos esses nove fatos objetivos. Então, estamos perdidos, porque estaríamos dizendo então que se Cristo não ressuscitou, nós não fomos aprovados. Essa obra não foi aprovada. Ok? Então, a ressurreição de Cristo foi o aval de Deus. Deus aprovou essa obra, como já falamos. Então, o versículo 18, ele sigue esclarecendo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, as pessoas que já dormiram, que viveram pela fé em Cristo, então pereceram. Então, de que adiantou ter guardado essa fé, né, a vida toda, se esse fato não aconteceu? Então, o versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, olha só, eles estavam pensando que o assunto da esperança, o assunto da vinda do Senhor, era somente para aqueles que ficarem vivos. Então, se aqueles que ficarem vivos, esses somente teriam a esperança de ser arrebatados, né? Subir até o terceiro céu, né? Eles pensavam isso, ou seja, aquele que já faleceu já não tem esperança, né? Ele já acabou a oportunidade, né? Então era uma grande confusão. Então, versículo 20, maravilhoso, Paulo começa a descrever o que é a ressurreição, cada um dos fatos. Olha, mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Louvado seja o Senhor. Então, a ressurreição é o cumprimento de uma profecia que está em Levíticos, capítulo 21, onde se pegava os primeiros frutos da colheita, né? Do restante da colheita, as primícias, os primeiros frutos que amadureceram, e eram levados para o templo. Né? E isso acontecia um dia depois do dia sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, mostrando uma profecia de que Cristo iria ressuscitar o primeiro dia da semana, dando um novo início, e Ele ressuscitou como as primícias, ou seja, esse fato da ressurreição está descrito também em João capítulo 20, eu acho que é versículo 27, quando Maria, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, Maria foi para Ele, queria tocar o Senhor, mestre, queria tocar Ele, e o Senhor falou: não me toques, porque ainda não subi a meu Pai e a vosso Pai. Então, ela não podia tocar o Senhor, porque Ele era as primícias da ressurreição. Ele precisava subir aos céus e ser desfrutado. Então, Ele ressuscitou cedo de manhã, e depois de ter aparecido cedo de manhã para Maria, as mulheres, aí no túmulo, Ele não aparece para os discípulos, senão até o final do dia, né? Quando os discípulos estavam naquele lugar, né, oculto dos judeus, tinham medo, e o Senhor aparece em meio deles e fala: paz seja convosco. Então, onde passou o Senhor o dia todo? Ele passou o dia todo no terceiro céu, sendo desfrutado pelo Pai como as primícias da ressurreição. Esse é um detalhe que estava aí oculto na palavra, né? Esse detalhe de Cristo ser desfrutado pelo Pai como as primícias, né?
no dia da ressurreição. Depois que ele apareceu para os discípulos, aí sim, podiam tocar, abraçar ele, comer com ele, colocar o dedo na ferida, se ainda não criam, né? Como aconteceu com Tomé. Então, isso é um fato real, um fato maravilhoso. Versículo 21 depois diz: visto que a morte veio por um homem, que foi Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dentre os mortos. Então, assim como o pecado, a morte veio pela desobediência de Adão e contaminou a todos os homens, então a ressurreição também vem por esse segundo Adão, esse último Adão. Esse postreiro Adão, que é o Espírito vivificante, que é o próprio Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Todos vão ser vivificados. Todos aqueles que creram, que saíram do primeiro Adão, da queda, e entraram no segundo Adão, que é Cristo, todos vão ser vivificados. Então, a partir do versículo 23, Paulo, ele descreve como vai acontecer essa ordem da ressurreição. E é muito interessante conhecer isso aqui, porque tem algumas revelações aqui ocultas, e eu quero que você me acompanhe. Versículo 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Olha só qual é a ordem. Cristo já ressuscitou, né? Cristo, vírgula, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós podemos ver aqui, né, três aspectos da experiência da ressurreição. Primeiro foi Cristo, foi ressuscitado como as primícias. Depois, né, na vinda do Senhor, nós que estamos vendo agora a 1ª e 2ª de Tessalonicenses, e estamos vendo sobre a parousia do Senhor, há um fato da ressurreição que vai acontecer antes da grande tribulação. Então, essa experiência da ressurreição de Cristo, a palavra ressurreição no grego é anástasis, é a ressurreição que vai ter todas as pessoas, todos os mortos em Cristo. Eles vão ter essa experiência, incluindo, meus queridos, os descrentes, os incrédulos. Eles também vão ser ressuscitados, só que eles vão ser ressuscitados para a perdição, né? Nós vamos ser ressuscitados na primeira ressurreição. Aquele que não creia no Senhor, ele vai ser ressuscitado na segunda ressurreição, lá no final do milênio, no trono branco, para ser julgado, para ser condenado. Então, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, para que a maioria das pessoas possam ser ressuscitadas na primeira ressurreição. Ok, então, nesse momento, antes da grande tribulação, vai acontecer a ressurreição das primícias, o arrebatamento das primícias. Eu quero explicar algo. Quando Cristo ressuscitou, ele fez uma viagem do Hades até o terceiro céu. Ele saiu do Hades, né? Ele atravessou o primeiro céu, o segundo céu, onde estão os anjos caídos. Todos esses demônios e anjos queriam assegurar a Cristo, e ele atravessou, né, até o terceiro céu e entrando na glória. E essa palavra que descreve essa ressurreição, que está também em Efésios, capítulo 1, versículo 19, você pode ler versículo 19 até o versículo 22. Ele descreve um aspecto da ressurreição extraordinária que levou a Cristo do Hades até o terceiro céu. E essa palavra é exanástasis. Então, as primícias, eles vão ter essa experiência. Por quê? Porque as primícias, eles serão arrebatados de aqui da terra até o terceiro céu, até o trono de Deus. Vai ser a experiência do arrebatamento dos vencedores, do filho varão em Apocalipse capítulo 12, e das primícias, né? Que é a mesma pessoa, mas em dois aspectos. Primícia e filho varão é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Primícia é para o desfrute do Pai, e o filho varão é um exército pronto para combater ao diabo e tirar o domínio do diabo dos céus. Então, o Senhor que está querendo? Ele está querendo que você e eu
possamos completar a medida da nossa fé, a medida do nosso crescimento espiritual, para nós também poder fazer essa viagem. Olha, se você e eu não completamos, não enchemos esse tanque espiritual, essa medida de crescimento, não teremos o combustível completo para completar a viagem, né? Deus quer arrebatar, na verdade, a todos os seus filhos para não passar pela experiência da grande tribulação, mas somente poderá arrebatar aqueles que tenham completado a medida da fé, né? Tenham completado o combustível espiritual para fazer essa viagem. E esse é o aspecto no qual o Senhor quer nos colocar. Ele quer nos colocar nessa categoria de sermos arrebatados como primícia. Então, Cristo, as primícias que vai acontecer no momento antes da grande tribulação, depois os que são de Cristo na sua vinda, aí a parousia pública, e o Senhor vai ressuscitar a todos os mortos. Oh Senhor Jesus, muito bom. Então, você pode ler depois, eu vou resumir para fechar. Você pode ler depois que a finalidade da ressurreição, a partir do versículo 25, 24 até o versículo 28, é restaurar todo o universo, né? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz que Cristo, Deus quer convergir todas as coisas em Cristo, ou seja, Cristo, a ressurreição de Cristo, é o elemento que vai ajudar a colocar em ordem todas as coisas no universo. Vai tirar a rebelião de Satanás desse universo, vai voltar todo o domínio, né, do universo para o Pai, e Deus vai restaurar todo o universo, né? Então, versículo 29 ao versículo 34, eu quero terminar com isso aqui, refletindo sobre esse pensamento que Paulo falou aqui, que afetou aos coríntios, que distorcionou a verdade da ressurreição. Eles foram afetados por, eu vou ler aqui, versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então esse era o pensamento dos epicúreos, era o pensamento dos filósofos, os epicúreos e epicureus. Eles criam que a vida era essa aqui, depois de morrer todo, você apagou, já não existia mais nada. Então de que valia, né, ter uma vida piedosa? Vamos comer, vamos beber, vamos dar todo o que a carne está nos pedindo e vamos ter uma vida relaxada, porque depois vamos morrer, amanhã vamos morrer. Era uma grande mentira, uma filosofia que contaminou a mente dos coríntios. E isso está acontecendo agora com os jovens, está acontecendo agora com os irmãos. Pessoas estão sendo contaminadas com correntes de pensamento pós-modernista, que diz que esse assunto do evangelho é um assunto que não é real, e as pessoas estão sendo contaminadas e a mentira está entrando, se está tornando verdade, entre aspas. Então, outro pensamento é o pensamento também dos saduceus, né? Eles faziam crer que não existia ressurreição. Então, meus queridos, não dá tempo de falar mais, né? Mas eu quero deixar essa reflexão. A ressurreição é o ponto de partida, é o ponto inicial que dá base à nossa fé cristã e à nossa pregação do Evangelho. Então, não somente queremos conhecer a verdade da ressurreição, nós queremos viver a vida da ressurreição. Essa vida da ressurreição é para nos dar vigor espiritual, para vencermos toda morte, toda experiência de pecado, toda experiência de vício. Essa vida de ressurreição tem o poder de vencer e de absorver todas as coisas negativas na sua vida. Então, creia nessa vida. Exercite seu espírito. Dê graças a Deus que vocês têm a vida da ressurreição em seu espírito. Então, Jesus é o nosso Senhor. Vamos seguir desfrutando, vamos seguir avançando em nossa experiência cristã, que o que Deus tem preparado para nós é grandioso. Grandioso. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe todos vocês. Abraço, até a próxima.